Boa noite a todos, mais uma vez. Essa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre a renovação espiritual. Essa tarefa tão importante que cabe a cada um de nós realizar e que faz parte desse nosso roteiro, se pretendermos, se desejamos avançar no nosso caminho de evolução em busca da nossa felicidade. Então, da mesma maneira que o homem busca renovar o mundo material, procurando sempre aquilo que lhe dê segurança, conforto, é importante também que a gente busque a nossa renovação espiritual, trazendo para nós uns recursos que vão nos auxiliar no nosso caminhar evolutivo. A conquista dos bens da terra, né, os bens que nos trazem conforto, que nos trazem uma melhoria na parte de estudos, de saúde, elas são justas, auxiliam no progresso da humanidade, mas somente esse tipo de conquista, por mais honesta, por mais digna que seja, ela sempre vai se tornar pela metade, se a gente não fizer a renovação interior. Apenas a renovação exterior, ela fica incompleta quando a gente se dedica, quando a gente foca o nosso objetivo de vida apenas nela. Porque o Espiritismo nos ensina que as conquistas que sejam feitas espiritualmente, são elas que nós vamos carregar, são elas que vão acrescentar no nosso ser as virtudes que a gente precisa e que em vidas futuras nós vamos se valer dessas virtudes como ferramentas para melhor trabalhar, para melhor nos desenvolvermos. E grande parte dos problemas espirituais que hoje nós carregamos e problemas que acabam se refletindo também na vida física, problemas de saúde, por exemplo, elas fazem parte de um conjunto de eventos, um conjunto de situações que ainda carregamos de maneira incorretas, incompreendidas dentro de nós, e que são justamente esses pontos que a gente precisa dar atenção, modificando pensamentos, modificando palavras, modificando as nossas atitudes, sempre com foco naquilo que quase toda palestra a gente fala, que é a reforma íntima, que é a autoeducação e a prática de todas as orientações que o nosso Mestre Jesus deixou no seu Evangelho. Estamos na Terra, como nós sabemos, para aprender, para evoluir. E como eu disse, para angariar o máximo que a gente puder em cada uma das existências encarnadas, as virtudes necessárias. Porque é esse peso entre os valores negativos e os valores positivos é que vão dar a conta do quanto nós já caminhamos, de quantos passos nós nos adiantamos no nosso caminho de sairmos da ignorância para nos transformarmos num espírito completo, integral, assim como o nosso mestre pede e incentiva que a gente faça, né? Quando Jesus disse aquela frase de que não se põe remendo de pano novo em vestido velho, a gente pode trazer essa metáfora, né, essa alegoria, para a nossa vida. Porque enquanto a gente utiliza o nosso espírito velho, com hábitos velhos, com pensamentos velhos, vícios, não adianta momentaneamente a gente aplicar uma solução nova, uma solução passageira, mas que não seja permanente, que não seja capaz de transformar o velho em novo. É demorado, muitas vezes dói, muitas vezes é incômodo, mas a transformação precisa acontecer, porque aquele remendo novo, em pouco tempo, vai perder a sua eficácia. E as necessidades antigas vão voltar à tona, e aí mais sofrimentos, mais encontros indesejados, até que a gente consiga, então, de fato, ajustar os nossos caminhos. E a doutrina espírita, como inclusive eu já tive a oportunidade de falar aqui,
ela tem esse chamado de Consolador Prometido, não apenas porque nos consola, não apenas porque nos dá o conforto no momento da dificuldade, o socorro no momento da tristeza, mas também porque ela é capaz de oferecer as ferramentas que vão nos auxiliar a não vivermos mais aquelas mesmas situações que deram causa ao socorro, que deram causa à tristeza. O Espiritismo consola, auxilia nesse momento de dificuldade, mas também mostra o caminho para que a gente não repita os mesmos erros que nos levaram àquela dificuldade. Então, quando a gente fala de renovação espiritual, é viver o bem, é viver no amor, deixando de lado tendências infelizes, buscando renovar essas tendências que fazem parte do nosso passado. São consequências da nossa imperfeição que gradativamente vamos moldando, vamos melhorando, mas ainda são reflexos que nós demos causa e que hoje ainda sofremos as consequências. A nossa consciência, à medida que ela é conduzida pelas experiências que o espírito vai trabalhando em todas as existências que ele percorre, ela vai se aprimorando. E aí, desse aprimoramento, fica mais claro para nós o que é o bem e o que é o mal. Aquilo que hoje nós entendemos como mal, eventualmente, há tempos atrás, a gente talvez fosse indiferente, ou um pouquinho mais para trás, talvez fosse até uma prática da nossa parte. Mas a consciência vai se aprimorando, as experiências, as dores, os sofrimentos vão lapidando. E aí a nossa visão começa a diferenciar o bem do mal. E cada vez que a gente consegue apontar essa diferença dentro de alguma situação, é o momento de fazermos a separação e é o momento então que damos o passo adiante, deixando esses hábitos equivocados e permanecendo apenas com os hábitos felizes. Dentre as inúmeras lições que a doutrina espírita vai nos oferecer para auxiliar nesse trabalho, especialmente eu me detive essa semana, ao preparar essa palestra, em um ponto que está no Livro dos Espíritos, bem no pedaço dessa obra, em que Kardec está ali separando e tratando da perfeição moral. E aí há uma questão, a questão 919, que Kardec faz aos espíritos, referente à perfeição moral, e ela é respondida por Santo Agostinho. E é desse sábio conselheiro, amigo, que nós vamos tentar trazer algum esclarecimento do caminho que a gente pode tomar para realizar essa renovação dentro de nós. E ele nos orienta que o começo dessa renovação é justamente o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento das nossas virtudes, os conhecimentos das nossas falhas, como se a gente fizesse um recenseamento, um levantamento da nossa consciência, para que a partir daí a gente tenha condição de delimitar onde precisa ser melhorado e onde a gente pode aprimorar para avançar ainda mais. Então, Kardec vai fazer a pergunta que é a seguinte: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta foi: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec não ficou satisfeito com essa resposta. Ele queria algo mais detalhado, até para que nós, dentro desse nosso estágio de entendimento, para que a gente pudesse entender ainda mais. E Kardec, então, vai reforçar. Conhecemos a sabedoria dessa máxima, do conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, Santo Agostinho vai dar, então, uma resposta num texto muito bonito, que eu convido a todos a conhecerem depois, no seu teor completo. E ele começa assim:
fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Eu queria começar o comentário dessa resposta com uma observação que me ocorreu, porque Santo Agostinho reconhece que enquanto ele esteve em uma das suas passagens na Terra, ele necessitou fazer esse recenseamento também. O que nos mostra, numa observação que fica um pouco escondida, mas que a gente pode interpretar, é que nós também estamos trilhando os mesmos passos que os espíritos que hoje já evoluíram trilharam. Porque assim como Santo Agostinho, em dada época da sua existência espiritual, precisou fazer esse apontamento de consciência e evoluiu e auxiliou Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, é um espírito venerável que contribui para o progresso da Terra, nós também podemos trilhar esse caminho. E essa é uma esperança que o Espiritismo nos coloca. Mas voltando à resposta dele, então ele diz que ao final do dia ele fazia essa análise de consciência. Se em algum momento durante aquele dia ele não feriu alguém, ele não disse uma palavra mal colocada, ele não deixou alguém em queixa com ele, e assim, como ele diz, ele começou a se autoconhecer. E ele diz também que aquele que toda noite, ao se propor a fazer esse trabalho, se ao deitar a cabeça no travesseiro, pedir apoio do seu mentor, dos bons amigos espirituais, de Jesus, elevando o pensamento a Deus, certamente a pureza e a intenção do seu coração em buscar essas respostas para se melhorar, vão fazer com que o apoio aconteça, com que a ajuda de fato desça dos céus, esteja ao lado dele, para que ele consiga, com mais clareza, fazer essa definição. E aí ele fala, pergunta, se algum hábito, se algum procedimento seu foi censurado, se algum procedimento seu, se fosse feito por outro, você censuraria? Também é uma forma de você analisar. E ele vai dizer assim, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Porque aqui nós podemos muitas vezes esconder um sentimento com um belo sorriso no rosto, mas por dentro algum sentimento negativo contra alguém, ou o contrário, não é? Mas ele, no mundo espiritual, no plano espiritual, nós somos transparentes. Tudo aquilo que nós sentimos é a nossa consciência que resplandece. Então, esse é o questionamento. Se voltássemos nesse momento para o plano espiritual e estivéssemos desnudo dessa matéria que muitas vezes esconde os nossos sentimentos e as nossas intenções, a gente teria que temer o olhar de alguém que a gente tenha feito mal? E ele vai dizer, as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E Santo Agostinho faz aqui uma análise bem interessante, conhecendo a nossa psicologia. Ele fala assim, como que muitas vezes a gente pode se autoanalisar, se vai encontrar dentro de nós o amor próprio, aquele sentimento em que a gente vai, ele até dá alguns exemplos, e eu vou até aumentar alguns deles, mas ele diz assim, porque o avarento, quando ele pensa na sua avareza, ele não se acha avarento. Ele vai dizer, eu sou previdente, eu guardo para o que no futuro eu não falte. Isso já é um exemplo que eu trago, aquele que
solta o verbo sem pensar nas consequências, o indelicado, né, aquele inconveniente, quando se questionar, talvez vá dizer, não, mas é que eu sou um sincero, a minha sinceridade fala mais alto, quando na verdade ele é inconveniente. Ou o possessivo, o ciumento, vai analisar, vai se autoanalisar e dizer, não, é só cuidado com aqueles a quem eu amo. Mas aí Santo Agostinho, conhecendo esse detalhe, essa possibilidade, ele dá uma solução. Ele fala o seguinte, pegue esses sentimentos, quando houver essa dúvida, e coloque em outro. Coloque em alguém fazendo contra você. Você reprovaria esse sentimento? Se fosse você, a vítima? Você pensaria de que maneira se fosse o outro cometendo e não você? E se você reprovar a atitude no outro, você também é reprovável, porque Deus não usa de duas medidas para fazer a sua justiça. Se é reprovável e você sente essa ofensa, você também ofende a quem você dirige muitas vezes uma palavra mal colocada, um comentário que na sua visão é apenas sinceridade, mas é indelicadeza, é inconveniência mesmo. E aí ele vai dizer, preste atenção nos comentários, nas observações que os seus familiares, que seus amigos fazem a respeito de seus comportamentos. Leve isso em conta também, porque é uma forma de você compreender como você é visto, como os seus sentimentos são colocados para fora com relação ao seu próximo. E ele vai além. Ele diz, preste atenção também e considere as observações daqueles que menos simpatizam com você. Não só dos que simpatizam, porque talvez a simpatia possa fazer camuflar alguma observação mais pontual. Mas também aqueles que você sabe que não há uma simpatia. Porque Deus coloca no nosso caminho pessoas que muitas vezes não nos damos bem, justamente para que a gente possa ver o nosso espelho na pessoa, o reflexo de coisas que precisamos melhorar e também para que a gente seja cutucado, para que a gente seja provocado nos pontos que precisam da nossa melhoria. Conselho de Santo Agostinho, para que a gente possa fazer essa análise e começar daí a nossa renovação, sabendo onde trabalhar, onde melhorar e avançar. E aí ele vai dizer, faça o balanço do seu dia moral. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Será que a gente vai conseguir todos os dias dizer que foi bom? Será que nessa contabilidade a gente todos os dias vai poder colocar um X no positivo? Talvez não. E isso é bom, porque assim a gente vai ter noção exatamente de onde a gente precisa melhorar, em quais hábitos, em quais comportamentos a gente precisa melhorar. Então, Santo Agostinho vai nos indicar que esse é o processo, né? Para que se torne um hábito, para que se torne quase que uma terapia individual, uma terapia constante, de todos os dias, e a cada dia mais profunda, a cada dia mais complexa, para que a gente possa nos guiar nas nossas ações, filtrar os nossos comportamentos, né? Complementando o que Paulo disse, de colocarmos o filtro do amor, o filtro da caridade em todas as nossas atitudes, para que tudo que a gente faça, tudo que a gente pense, tudo que a gente fale, tenha o fundo de caridade, o amor em relação ao próximo. Porque se a gente abraça verdadeiramente os conceitos do Espiritismo, a ideia de vida futura, para nós, ela é uma realidade. Ela tem que ser uma realidade. Tem que fazer parte de todo o nosso planejamento. As nossas atitudes de agora, quando pesadas, tem que se levar em conta que teremos uma vida futura, que teremos outras ocasiões para vivenciarmos, para convivermos com aqueles que hoje nos rodeiam. Então, Santo Agostinho vai dizer também nessa resposta que muitas vezes a gente passa uma vida toda trabalhando, às vezes fazendo hora extra, perdendo momentos com a família,
sempre pensando nesse sacrifício, visando guardar um recurso para a nossa velhice, para que a gente possa ter um plano de saúde que nos atenda, para que a gente possa ter uma aposentadoria. E pensando nesse futuro, a gente faz os nossos sacrifícios. Então, como diz Santo Agostinho no texto, que sacrifício é reservarmos um momento do nosso dia para fazer esse planejamento, pensando em algo muito melhor, algo muito mais valioso que simplesmente alguns anos de velhice segura, que é uma vida futura mais estável, mais tranquila, mais feliz, porque a partir do momento em que a gente identifica onde pecou e a gente busca melhorar com firmeza, com dedicação nesses pontos, nós vamos nos transformando numa pessoa feliz, numa pessoa melhor, numa pessoa que faz os outros ao redor mais felizes. E isso, por consequência, evita transtornos, sofrimentos, dores e nos dá essa impressão real de felicidade que a gente vai buscando. Então, passo a passo, fazendo essa contabilidade de virtudes e dos vícios, a gente vai transformando aquela palavra mais áspera, mais direta, mais seca, numa palavra de consolo, que alguém que esteja ao nosso lado venha buscar. Aquela mão que aponta, que acusa, se transforma numa mão que se estende e dá apoio, que auxilia, né? E vamos evoluindo, vamos melhorando, vamos nos preparando para os novos desafios. E cada vez que a gente está melhor preparado espiritualmente, as dificuldades se apresentam para nós, porque não vão deixar de existir, né? É uma ilusão achar que melhorarmos como pessoa, viveremos num paraíso sem nenhum tipo de dificuldade. As dificuldades continuarão existindo porque é o nosso caminho, é a nossa escola para aprender. Mas enfrentaremos com mais leveza, com mais amor, com mais esperança de vitória, de que podemos sair dessa encarnação melhor do que nós entramos. E quando a gente diz renovação espiritual, quando a gente diz evolução, não é simplesmente avançar, não é simplesmente subir nos degraus da escala evolutiva dos espíritos e deixando para trás todos aqueles que não conseguiram ouvir a mensagem, compreender essa mensagem que Jesus tenta nos passar. Não é algo egoísta dessa maneira. Olha, eu estou evoluindo, eu estou indo e quem está ficando, uma hora eles vão me acompanhar. Na verdade, evoluir é se preparar intimamente, é se melhorar intimamente, para que Jesus possa nos olhar e convocar para que a gente possa fazer parte do seu exército de amor, para que a gente possa lutar junto dele, para que a gente possa ter tesouros de caridade dentro do nosso coração. E aí, sendo esse soldado leal, que se prepara, que se aprimora, que sabe da importância do seu trabalho em favor do que Jesus tem para a humanidade, a gente vai poder servir melhor, amar mais, consolar mais, e é esse o significado de evoluir. Evoluir é você não se considerar feliz enquanto muitos ao seu redor ainda choram, ainda passam fome, ainda sentem dores. Evoluir é você entender que você precisa de todos eles ao seu redor, contribuindo para que eles venham junto de você, contribuindo com Jesus para que o trabalho de regeneração possa acontecer. Isso é evoluir. E isso é renovar espiritualmente o nosso ser. E é essa a mensagem que o Espiritismo nos dá e que nos pede para que a gente procure fazer, para que a gente busque fazer dia a dia, com calma. Não é acordar amanhã perfeito, não é dormir hoje fazendo a análise de Santo Agostinho e uma semana depois você é perfeito. Não é. É com calma, é tropeçando, mas se levantando, é tropeçando e se levantando, vendo onde tropeçou e desvia, e assim a gente vai. Isso é o significado da renovação espiritual que nós precisamos e temos que fazer para melhorarmos como ser que Jesus busca de nós. Muito obrigado. Boa noite.